Muito boa tarde a todos que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos ao Ponto de Luz. Eu sou o Sérgio. Bem-vindos aí todos que estão nos acompanhando aí pela internet, pelo YouTube. Eu sou o Sérgio, meu nome é Sérgio. E hoje vamos ter como tema para o nosso estudo a gratidão. A gente ouve muito falar em gratidão, né? A gente fala em gratidão, agradeça, mas será que verdadeiramente a gente agradece? Ou eu só agradeço se eu ganhar aquela coisa que me agrada? Aconteceu uma coisa que me desagradou, eu não vou agradecer nada, não vou agradecer coisa nenhuma. Né? Não me incomodou, mas até que ponto, às vezes, algo que me incomoda, eu também deveria agradecer? Sérgio, você tá doido? Agradecer é uma coisa que me incomoda? A gente vai falar sobre isso. E o pessoal que estiver nos acompanhando aí já pode botar comentário, que eu também vou lendo aqui, a gente vai participando, vai interagindo. Mas antes, vamos primeiro fazer a nossa prece de abertura. Vamos então fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos seus amigos espirituais, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo, o aprendizado, o conhecimento, que possamos refletir todos os ensinamentos, todas as lições que serão vistas hoje, e principalmente que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que sejamos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos um ato de amor, de perdão, de fé, de caridade, de tolerância, de paciência, de auxílio, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Conceito de gratidão. O que é ser verdadeiramente grato? O que é a gratidão segundo o Espiritismo? Quais são os benefícios da gratidão? Por que a gente deve sempre agradecer em nossas preces? Tem uma pergunta que é muito comum. A gratidão vai me livrar dos meus problemas, das minhas dificuldades e dos meus sofrimentos? Será que vai livrar ou não? Vamos entender isso, né? Por que e como a gente ser grato, mesmo nas horas das dificuldades? Então, a gente vai abordar aqui uma série de situações, né? Qual é o objetivo da gratidão? É só uma educação vinda dos pais, né? Toma essa água. Como é que diz? Obrigado. Será que isso é gratidão? Ou isso é educação, né? Às vezes a pessoa ainda não sabe bem disso, né? A gente deve agradecer por tudo ou só pelas coisas boas? Então, vamos pegar aqui o conceito de gratidão. O que vem a ser gratidão? Lá no dicionário, ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a algo ou alguém por uma ação ou um benefício recebido. Então, a gente vai começar a entender que o ser grato é a gente realmente agradecer por tudo aquilo que nos veio, seja de bom ou seja de ruim. Porque isso que vem para a gente, seja de bom ou seja de ruim, ele é resultado de uma lei maior, que é a lei de causa e efeito. Eu vou receber algo de bom ou algo de ruim pela lei de causa e efeito. Então, quando eu fico revoltado, gritando, xingando, amaldiçoando, aquela coisa toda, o que acontece na verdade? Eu não estou aprendendo nada. Se de repente eu trabalho a gratidão por aquilo, e aí opa, o que eu posso aprender com essa situação ruim? Com essa situação desagradável. E aí eu tirar essas lições e realmente me modificar, me transformar, sabe o que vai acontecer? Eu nunca mais vou ter aquele problema.
E graças àquele problema é que eu tive a oportunidade de aprender. Só que a pessoa, geralmente, ela prefere ficar focada naquele problema, e reclamando, e xingando, e gritando, e aquela coisa toda. E botando culpa nos outros, e sendo vítima, e tudo mais. Eu vou fazer uma propaganda aqui, uma abertura aqui, um parênteses. Eu tenho um canalzinho no YouTube, você bota youtube.com, se puder colocar aí, Gustavo, na tela, youtube.com, aí bota Sérgio W. Soares, tudo junto, tá? Hoje, às 5 da tarde, no nosso horário de Nova York, às 6 horas no horário do Brasil, eu estou colocando um vídeo espírita, né? Minutos de Espiritismo, que a gente fala assim, como saber se você é vítima de macumba? Que um monte de gente fala isso, né? Ah, fizeram macumba, é mal olhado, e fizeram aquela coisa toda, né? E ali eu falo um pouquinho desse vídeo, que antes da pessoa ficar vendo se fizeram macumba para você, ou isso, aquilo, olha, eu perdi meu emprego, isso é macumba que fizeram contra mim. Aí eu falo, antes de você afirmar isso, verifique se você não atrasa na hora de trabalhar, se você não vive faltando no teu trabalho, se você lá no trabalho você se empenha, se esforça ou fica fazendo corpo mole. Porque na maioria das vezes é esse o motivo que levou o cara a ser mandado embora. E aí ele amaldiçoa, não agradece nada, amaldiçoa, e aí ele vai para 10 empregos e é mandado embora nos 10 empregos, e ele fica dizendo que fizeram macumba para ele. Então eu falo assim, eu dou 8 situações e vou falando sobre isso. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Olha a falta de gratidão. A pessoa prefere amaldiçoar aquilo que aconteceu e ainda prefere ficar botando a culpa em alguém, né? É que fizeram macumba, que fizeram, né? Então, o que vai trazer de aprendizado para aquela pessoa? Nada. Ela está estacionada na vida dela. Absolutamente nada. Então, a gente precisa o quê? Naquilo que acontece, opa, o que está havendo, o que está acontecendo, como eu posso fazer diferente para poder ter um resultado diferente. Então, quando a gente pega aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 28, ele fala assim, não se devem considerar como sucessos felizes, ditosos, apenas os que sejam de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Tem uma frase de William Shakespeare, eu acho que dispensa apresentações, né? Do dramaturgo William Shakespeare. Eu adoro essa frase dele. Ele fala assim, agradecemos pouco pelo muito que temos e reclamamos muito pelo pouco que nos falta. Não é verdade, se a gente parar para pensar? Né? Quem diria que há 1 ano e meio, vamos colocar 1 ano e meio, alguém teria gratidão pelo ato de respirar livremente, sem estar cheio de máscara, como está todo mundo aqui hoje. Olha só, né? O ato de você respirar, andar na rua, sem precisar de máscara e de nada disso. Alguém, em algum momento, acordava de manhã e falava assim, meu Deus, obrigado por eu poder respirar livremente, eu poder andar livremente pelas ruas. Agora com a vacina e tudo mais, já está voltando, né? Pelo menos aqui em Nova York. Mas alguém lá, vamos lá, com toda honestidade, alguém fazia esse tipo de agradecimento? Não, né? Eu confesso que eu não fazia. Aí agora a gente, repara, muitas vezes a gente tem que perder para poder depois valorizar aquilo, né? Nós somos ainda espíritos tão imaturos, tão infantis, que a gente precisa perder para sentir falta daquilo, para depois a gente passar a valorizar. A gente aqui está no verão em Nova York, né? Eu não sei, eu suponho que aqui todo mundo seja do Brasil, e principalmente se for do Sudeste para cima, ou do Rio de Janeiro para cima, a gente ficava reclamando demais do calor, né? Do verão, do sol, aquele calorão, aquela coisa toda, né? E aqui, quando a temperatura melhora,
fica aí uns 25 graus, nem fica aquele calorão, 25 graus, 30 graus, a gente faz o quê? Nossa, que bom, né? Que agora eu posso andar, posso ir para a rua, posso usar uma roupa mais fresca, não tenho que botar 30 casacos. Eu acho que a grande maioria não valorizava isso no Brasil. Por quê? Porque era calor todo dia. No Brasil é calor todo dia. Aí a gente precisa ter aqui o inverno que fique menos 10 graus, menos 15 graus, sensação térmica de menos 20 graus. Para a gente falar, meu Deus. Hoje eu estava vindo para cá, estava vindo a pé, e eu estava sentindo, eu estava suando, né? Estava suando no caminho. E aí eu já comecei a falar, nossa... Aí eu, na mesma hora, nossa... Eu já mudei, né? Porque eu já ia pensar uma coisa, eu falei, nossa, que coisa boa, deixa eu aproveitar, porque daqui a 4 meses, daqui a 3 ou 4 meses, eu vou estar todo encapotado e, de repente, ainda sentindo frio. Olha aí a gratidão nas coisas simples, que é o que está escrito ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, cabe aí essa reflexão para a gente. E aí é dito nesse capítulo 28, todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes. Basta, para isso, que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem a necessidade de interromper nosso trabalho. Eu posso, andando aqui, eu já fazia a gratidão. Já tenho a gratidão. Obrigado, meu Deus. Eu estou aqui falando com vocês aqui. Obrigado, meu Deus, por eu estar aqui inteiro, estar com saúde, estar fazendo esse estudo tão gostoso aqui com vocês. Já tenho a gratidão. Naturalmente, transformar isso num hábito. Ok? Já o egoísta, ele começa a fazer o quê? Que tudo é ele, né? Tudo é mérito dele. Eu é que sou bom, eu que sou... É claro que a gente ter o nosso orgulho de uma maneira saudável, né? De uma maneira saudável, de eu ter orgulho, sim, nossa... vamos lá, eu não vou falar aqui nome, mas de repente uma pessoa aqui fez uma comida para o almoço da casa, ficou uma delícia. Não, é claro que é um orgulho para a gente. Essa pessoa se esforçou, batalhou, foi lá, preparou aquela comida, ela vai ficar contente. Agora, quando é um orgulho que fica, eu sou o melhor cozinheiro do mundo, ninguém faz isso melhor do que eu. Se não fosse eu, ia todo mundo ficar. Aí já é um orgulho que faz mal para a pessoa. Né? Então ele fala a mesma coisa do egoísta, que ele de repente ele se acha ao máximo sem levar em conta que sempre na nossa vida nós temos elementos, pessoas que também de alguma maneira estão envolvidas nesse processo, né? Então a gente ter a gratidão, ok? E aí tem um livro chamado Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, que fala sobre os benefícios da gratidão. E aí, o que está escrito nesse livro? Está escrito assim, ó. Os benefícios da gratidão são inúmeros, gerando paz íntima e nos predispondo a colaborar com Deus em sua obra. Com a gratidão, ampliamos nossa resignação, pois compreendemos que as intenções divinas são justas, sempre nos impulsionando para a frente e para o alto. Esse é o objetivo, é a gente crescer, evoluir, a gente se desenvolver, ok? E com a gratidão nós superamos desavenças, dissabores, mágoas, resmungos, vivendo bem melhor e semeando essa vida mais feliz dos corações daqueles que partilham a sua vida com a nossa vida. Então, o que acontece? Mais uma vez, é dito ali, né? Mais uma obra espírita. A gente já falou de Evangelho, a gente fala Livro dos Espíritos, a gente fala da Joana de Ângeles. Todos eles têm a unanimidade em nos falar sobre a gratidão. Para quem não é espírita e de repente está assistindo essa palestra, não vou dizer do pessoal aqui presente, que eu suponho que todos sejam espíritas, mas como nós estamos na internet e tem aquele público que não é espírita, que ele fala, Sérgio, blá, 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 você só está falando de religião, tal, tal, tal. Eu quero uma coisa mais concreta, ciência, eu quero uma coisa científica. Tudo bem, você quer uma coisa científica? Eu vou dar para você uma coisa científica. Pesquisa depois na internet, Masaru Emoto, M-A-S-S-A-R-U, bota espaço, E-M-O-T-O, Masaru Emoto, um japonês que fez, já desencarnou,
só recentemente, deve ser uns 2 ou 3 anos, que ele desenvolveu um trabalho sensacional, que era o seguinte: ele pegava a água, uma água como essa aqui, falava palavras agressivas. Porcaria, tu não vale nada, não presta. Isso, falava palavras agressivas. Ele congelava a água e pegava aquela molécula, aquela partícula da água, colocava no microscópio, aquela partícula da água congelada, e aquela molécula da água, ela estava num formato todo disforme, todo feio, todo mal feito, todo desengonçado. Muito feio. E aí ele pegava a mesma água, descongelava a água e falava assim: muito obrigado por você existir. Obrigado, você é a fonte da vida. Como é bom ter essa água aqui. Como é bom eu poder desfrutar, eu beber dessa água. Que coisa boa que é ter essa água. Ele já colocava uma outra ideia. A mesma água. Aí ele congelava e colocava lá no microscópio. Ela ficava com uma forma igual floquinhos de neve, aquele floquinho de neve todo perfeitinho, que a gente às vezes vê. A mesma água. Procure na internet esse nome, clica em imagens. Você vai ver um monte de imagens, um monte de frases, de palavras que foram ditas e como a água se apresentava. Então, eu costumo chamar a atenção nessa hora que eu falo o seguinte: o nosso corpo, 70% dele é composto de água. Se palavras que eu falo conseguem alterar uma água aqui externa, imagine a nossa água interna. 70% do nosso corpo tem água. E aí eu pergunto, como anda a sua água interna? Você é de reclamar, de amaldiçoar, de ficar xingando, de ficar se aborrecendo, de ficar se estressando? O que você está fazendo com a tua água interna? Você está estragando ela. E aí, daqui a pouco, vem uma doença, vem uma série de situações, e aí você fala, que mal fiz eu a Deus, e aí continua mais amaldiçoando ainda. Olha aí a razão. Então, quando eu trabalho esse sentimento da gratidão, eu começo a entender, aí vem o que a Joana de Ângeles falou, as coisas mais simples da vida. Porque às vezes eu ter essa gratidão faz com que a minha água interna se mantenha bonitinha e de repente isso está evitando em mim uma série de doenças, uma série de enfermidades. Uma série. E eu nem sei que aquilo ali aconteceu. Eu nem vi que aquela bênção aconteceu comigo. Porque muitas vezes a gente precisa ver, né? Aí a gente vai entrar num ponto aqui, desse nosso estudo, sobre quantas vezes a gente chama de karma situações que são bênçãos na nossa vida. Quantas vezes? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi no Brasil, eu tinha o quê? 18, 19 anos, por aí, tá? Que eu juntei meu dinheiro para eu comprar meu carrinho, meu primeiro carrinho, que foi um Chevette 78, todo mundo chamava de Chevelho, de tão velho que era o meu carro, né? Enfim, Chevelho 78, alguns ainda falavam 78 antes de Cristo. Eu falei, tá, beleza, tá bom, quero carrinho bem velhinho mesmo, né? Eu fui juntando para eu poder dar meus passeios, aquela coisa toda, né? Foi um sufoco danado para eu poder juntar ali para ter aquele carro. Uma vez, eu estava com uma namorada, a gente estava namorando, a gente estava num lugar, estava longe, ela tinha horário para chegar em casa. E aí, quando eu olhei assim, nossa, perdi a hora aqui, né? Vamos lá, entra no carro, vamos acelerar aqui. E eu acelerei com o carro e tal, estava chovendo, acelerei e chegamos num ponto ali que eu já estava bem, já estava no horário. Agora a gente já está dentro do horário. Eu reduzi minha velocidade, aí eu já fui devagar, fui bem tranquilo. E no que eu estou passando por um viaduto e eu vou fazer uma curva à direita, me lembro até a curva qual era, uma curva à direita, estava ali o quê? 30 por hora, 40 por hora?
Eu passo numa poça de óleo, meu carro derrapa e a frente do lado esquerdo foi no muro. Eu fiquei danado com aquilo, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, caramba, como é que pode, tal. Para o pessoal que é mais antigo, não sei se você lembra um desenho antigamente, que era o desenho do Rabugento, que ele andava num carro assim, plec, o carro... Meu carro ficou igual desse desenho animado. E eu fiquei reclamando. Eu falei, quando eu estava a 100 por hora não acontece nada, e agora acontece isso. Olha que ignorância minha, né? Quando eu poderia falar, que bom que não aconteceu nada quando eu estava a 100 por hora, e aconteceu quando eu estava a 30. E aí aconteceu aquilo do acidente, e eu reclamando, quando, quem sabe, eu poderia falar, que bom que ninguém se machucou, que bom que está todo mundo bem, não é verdade? Olha como é que é a tendência de se reclamar, né? E aí eu fui levando ela até em casa. Aí a gente chegou atrasado mesmo, não teve jeito, porque o carro ficou andando a 10 por hora. Ele ainda andava, mas ele andava todo... aquele eixo dele da frente, ele ficou todo empenado, né? Então o carro andava todo torto. Eu fui chegar... Isso era o quê? Era 11h30 da noite. Eu cheguei em casa umas 5 da manhã, por aí. Mais ou menos isso. Eu levei um tempão mesmo para poder ir andando com o meu carro até em casa. É assim, a 5 por hora. E o carro ficou realmente muito complicado. Isso foi numa segunda-feira à noite. E eu amaldiçoando aquilo todo. Agora eu vou gastar dinheiro para consertar o carro e tal. Né? Enfim, aquela coisa toda. Naquela época, início dos anos 90, não tinha internet. Toda a fonte de informação era jornal. Isso foi na madrugada de segunda para terça. E aí, na quarta-feira, no jornal de quarta-feira, vem a seguinte notícia. Bandidos fizeram uma falsa blitz no túnel Santa Bárbara, o túnel lá no Rio de Janeiro. E todos os carros, de madrugada, na madrugada de segunda para terça, e todos os carros que passaram lá foram roubados, levados. Olha que interessante, então, né? Então, aquilo que eu estava amaldiçoando como karma, xingando, reclamando, aquela coisa toda, na verdade, tinha sido o quê? Uma baita de uma bênção. Uma baita de uma bênção. Gastei um dinheiro para consertar a frente do carro, mas eu ia gastar muito mais se eu fosse se eu fosse comprar um carro inteiro, né? Quantas vezes isso acontece com a gente, hein? Quantas vezes isso acontece com a gente? É bem interessante a gente começar a pensar mais nisso. Porque a nossa tendência, na hora a gente reclamar, de repente a gente começar a criar uma nova maneira de raciocinar. Né? Isso teve... Não vou ficar feliz quando uma coisa me incomoda. Não é isso, né? Ai, que alegria ter batido algum carro. É claro que ninguém vai fazer isso. Mas eu trabalhar talvez assim. Se isso aconteceu, tem uma razão. Tem uma razão. E eu vou agradecer por essa razão. Mesmo que eu não faça a menor ideia de que razão que é. De qual é o motivo. Não faço a menor ideia. Mas eu vou ter essa gratidão. Faz sentido? O que vocês acham? Né? Então, ele coloca aqui, por que devemos sempre agradecer em nossas preces? Livro dos Espíritos, pergunta 659. Qual é a característica geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele. É colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas. Louvar, pedir e agradecer. Então, a gente tem o hábito de, na prece, fazer o quê? Pedir, 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 pedir. Quantos têm o hábito de agradecer? E quantos têm o hábito de louvar, né? Que bom, pela água que eu tenho aqui para beber. Aliás, eu vou dar um gole nela agora. Que bom pela água que eu tenho aqui. Que bom pelo ar que eu tenho para respirar. Que bom pela casa para morar, pela internet, pelas coisas todas. A gente dificilmente agradece isso, mas aquilo que falta, a pessoa já reclama, né? Já adora reclamar. Então, o que acontece? Aí vem uma certa pergunta, né? A gratidão vai me livrar das dificuldades e dos sofrimentos? Eu vou ler aqui um texto. A gratidão a Deus e às pessoas não nos isenta de enfrentarmos os contratempos da vida, pois a gente está num mundo de provas e expiações.
É natural, a gente vai viver sim dificuldades. A gratidão não vai nos livrar necessariamente disso, mas com a gratidão a gente aprende a aceitar melhor aquilo, ver as coisas por um ponto de vista mais saudável, e isso se transforma em saúde para a gente. Lembra do negócio lá do trabalho do japonês? Como é que fica a nossa água interna? Eu mantendo a minha água interna boa, estável, tranquila, eu começo a ter uma série de resultados importantes, de resultados interessantes. Né? Então, não vai necessariamente livrar dos problemas, mas faz eu gerenciar aquele problema de uma maneira muito mais saudável, muito mais tranquila. Eu não sei se nas palestras daqui do Ponto de Luz eu já contei esse caso, mas eu vou contar de novo. Uma das maiores lições que eu tive assim, na minha vida foi com um rapaz chamado Jonas. Tem uma instituição lá no Rio de Janeiro chamada Ação Cristã Vicente Moretti. Tá? Quem quiser depois procura. Ação Cristã Vicente Moretti, dá uma olhada aí. Fica no bairro Bangu, onde são pessoas com deficiência mental que ficam ali. Lá eu frequentei durante 9 anos, só parei de frequentar quando eu vim morar nos Estados Unidos, e era todo quarto domingo que as pessoas das casas espíritas, de várias casas espíritas do Rio de Janeiro, o pessoal ia lá visitar a casa, fazia um estudo do Evangelho, e depois dava os passos magnéticos para os enfermos ali, para os moradores residentes da casa. Aquela casa, ela tem 2 andares. O andar de baixo ficam os cadeirantes. Então, aqueles que com alguma dificuldade ainda conseguem conversar com você, falando com aquela voz assim, oi, Sandra, tudo bom? Mas você consegue conversar com eles, você consegue ter uma comunicação. No andar de cima que era o negócio mais... que são aqueles que são, assim, verdadeiros vegetais. É aquele cara deitado assim, todo... né? Muita gente, quando vai lá pela primeira vez e vai no andar de cima primeiro, infelizmente, nem retornam. Não conseguem retornar. Entendeu? Porque é muito forte aquilo. Agora, tem um lado interessante, que quando a gente vai lá, a gente sai de lá pensando, do que eu estava reclamando mesmo? Hoje de manhã, ou essa semana? E um desses residentes, que é o Jonas, ele é um cara que quando você entra lá, ele está lá na cadeirinha de rodas dele, ele já faz uma festa. Tudo bom? Vem cá e tal, vamos conversar. Quando eu chegava lá, ele, Sérgio, vem cá, vamos falar e tal. Aí eu ainda brincava com ele, que eu parava assim do lado da cadeira dele, ele na cadeira de roda aqui do meu lado, né? E eu falava, alguém viu o Jonas por aí? Eu tô procurando o Jonas. Aí ele puxava a minha camisa, ele falava, eu tô aqui, rapaz, eu tô aqui. Eu falava, ficava brincando com ele, né? E o Jonas, ele tá sempre de alto astral. Ele tá sempre brincando, tá fazendo piada, tá rindo, aquela coisa toda, né? 9 anos ali que eu fui frequentando. E uma vez, eu viro pro Jonas e eu falo assim... Eu falei, cara, eu tiro o chapéu para você. Olha, eu aplaudo você. Porque você é um cara que você está sempre de alto astral. Não importa, enquanto tem vários aqui na casa que estão revoltados, tem outros cadeirantes que são agressivos, ficam danados. Alguns têm que ficar até num ambiente separado, porque são agressivos de fisicamente bater mesmo. Tem até uma ala para esses mais agressivos lá, né? E eu falo, e você está sempre de alto astral. Aí o Jonas chega para mim e fala assim, Sérgio, vem cá comigo, que eu queria conversar com você um pouquinho. Eu falei, tá bom, claro, vamos lá. E aí ele fala assim, você acha... Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo agora, eu tô vendo aqui os comentários. Aí ele fala assim, você acha que eu não tenho meus problemas, que eu não tenho dificuldades, que eu não tenho tristezas, que eu não tenho angústias no meu dia a dia? É claro que eu tenho. Mas eu quero te contar uma coisa. E aí isso, assim, no que diz respeito à gratidão, vem como uma grande lição, né? Ele fala assim, eu aqui, na Vicente Moretti, quando eu acordo,
eu não escolho o que eu vou comer no café da manhã. Eu não escolho. Eu como o que colocam na mesa para eu comer. Eu aqui, nessa instituição, eu também não escolho a hora que eu vou tomar meu banho. Não tem hora que vou tomar banho mais tarde ou mais cedo, né? Daqui a pouco, no final do dia, né? Que é tão comum na nossa rotina, né? Ele falou, eu não escolho a hora que eu vou tomar banho. Eu tomo banho na hora que tem uma enfermeira disponível e que me leva para tomar banho, porque ela está dando banho lá em um monte de gente, né? Aí ele fala, Sérgio, e vou te dizer uma outra coisa também. Depois do banho, eu também não escolho a roupa que eu vou usar, a roupa que eu vou vestir. Eu visto a roupa que me dão, porque todas as roupas aqui são de doação, são de caridade. E na hora do almoço, adivinha, eu também não escolho o que eu vou comer, eu como o que colocam na mesa. E na hora de dormir, eu sequer escolho a cama que eu vou dormir, porque tem um monte de cama lá. Quem deitou primeiro na cama é que vai dormir, ele vai procurar uma cama que esteja livre. Mas tem uma coisa que eu posso escolher. Eu posso escolher ser grato, porque embora eu não escolha a comida e nem o banho e nem a roupa, mas eu sou grato porque eu tenho a comida, porque eu posso tomar banho e porque eu tenho a roupa para vestir e a cama para dormir. Eu posso ser grato e eu posso ser feliz. Isso eu posso escolher. Ser feliz ou não. Isso é escolha minha. E eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz porque você vem me visitar todo quarto domingo. Eu escolho ser feliz porque... E aí ele foi falando uma série de motivos para ser feliz. A gente estava conversando aqui em off sobre a idade mental do espírito, né? Quando é um espírito mais evoluído ou menos evoluído. A gente estava conversando isso aqui ainda agora, que às vezes eu vejo uma pessoa de 50, 60, 70 anos, e foi até tema, né, da última palestra que a gente fez aqui, mês passado, mês retrasado, que eu vejo uma pessoa idosa, ou com um certo grau de idade, e eu cobro dela um certo grau de maturidade nas suas palavras, nas suas atitudes. E aí eu estava comentando que se for um espírito infantil, um espírito que tem 5 encarnações, por exemplo, né? Eu estou dando aqui, é claro que não é isso, mas o espírito tem 5 encarnações, e aí ele tem aqui 60 anos, é um espírito infantil. Ele vai estar num corpo idoso, mas é um espírito infantil. Vai ficar reclamando, xingando, falando besteira, fazendo bobagem, aquela coisa toda. Por outro lado, às vezes eu vejo uma criança de 10 anos, vamos supor que seja um espírito que tem 500 encarnações e 10 anos. É um espírito para lá de evoluído, para lá de avançado. Vai ter comportamentos amadurecidos, vai dar lição de moral em todo mundo. Qual a idade do espírito desse rapaz Jonas, hein? Para ele, nessa situação, ele chegar e ter esse tipo de argumento, ter esse tipo de colocação. O que vocês acham aí do Jonas, dessa história? Coloca aí nos comentários se o Jonas, para vocês, é um espírito amadurecido ou é um espírito infantil. A gente vê ele, né, ali, todo limitado, e ele trabalhando a gratidão. Deixa eu ler aqui os comentários que colocaram. A Valéria botou, boa tarde, meus queridos, saudades. A Liane botou, boa tarde a todos. A Norma colocou, boa tarde, bem-vindos, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um domingo. Obrigado, Sérgio. Gratidão, Pai amado, por mais um despertar. Maria Ângela, boa tarde, povo do bem. E aqui o Ponto de Deus colocou lá o canalzinho do YouTube, né? Obrigado. Entrem lá, se inscreve no canal, tem muito estudo ali, tá? A Maria Ângela, amadurecimento, né? O espírito amadurecido. Perfeito, né? Olha, então, que interessante essa parte aí da gratidão. Então, a gente conseguir entender que quando a gente passa por dificuldades, aí a gente já vai trabalhar uma parte que é de terapia da reencarnação. Que é o quê? Nós estamos aqui encarnados. Se nós estamos aqui encarnados, estamos para progresso, para evolução, para desenvolvimento. Não é isso? Então, eu estou aqui por esse motivo. E aí, eu
De repente, eu sou um espírito que precisa aprender a ter mais paciência, a ter mais tolerância com as coisas. Como é que eu aprendo a ter paciência e a ter tolerância? Já falamos sobre isso aqui num outro estudo, né? Já falamos isso. Quem aqui nunca falou a seguinte frase? Meu Deus, dai-me paciência! Alguém aqui já falou essa frase antes? Já? Todo mundo? Eu também já falei. E aí vocês acham que Deus vai dar para você assim uma garrafinha? Ó, contém aqui paciência, 300 ml de paciência. E aí eu dou um gole. Ah, tô super paciente agora. Pronto, tomei aqui paciência. Tomei paciência. Vocês acham que é assim que Deus vai dar paciência? É claro que não. Quando eu preciso, como espírito, aprender a ter paciência, quando vocês falem, Deus dai-me paciência, sabe o que vocês estão pedindo? Problemas, confusões, contratempos, situações que vão aflorar em vocês a impaciência. Situações que vão tirar todos nós do sério. Por quê? É assim que eu vou aprender a ter paciência. Numa hora que a primeira vez que eu tiver aquele problema, nossa, vai ser um Deus nos acuda. A segunda vez, já não vai ser tão... A terceira vez, eu já sei lidar com isso. E na quarta vez, quando uma outra pessoa falar, meu Deus, aconteceu... Não, tá tranquilo. Não é verdade? Aí a gente aprendeu verdadeiramente a ter paciência. Situações que antes tiravam a gente do sério e que, de repente, hoje já não tiram mais. Isso é progresso, é evolução, é desenvolvimento. E eu devo ser grato a isso. Incomoda o eu encarnado. O eu encarnado não gosta nem um pouco disso. Mas é para a evolução do eu espírito. Porque o eu encarnado, o nós aqui encarnados, tem prazo de validade. Daqui a, sei lá, não sei quantos anos, todos nós vamos morrer, não é verdade? O nosso eu encarnado tem prazo de validade, mas o nosso eu espírito, ele é eterno. Então, olha aí a gratidão. Olha aí que interessante isso, né? A gente entender. Então, quando acontece aquela situação, que bom, né? Que eu vou ter essa situação aí da gratidão. Certo? Tem uma historinha, deixa eu ver aqui se dá tempo, ainda dá tempo. Tem uma historinha que conta sobre um rei, e esse rei, ele era um cara meio cético, ele não gostava muito ali aquelas coisas. Ele tinha o conselheiro do rei. E o conselheiro falava assim, meu rei, tudo que Deus faz é bom, tudo que nos acontece tem um motivo. E devemos agradecer sempre, 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 sempre agradecer. E aquele rei ouvia o sábio dele falar isso, ele ficava, tá enchendo o saco, tá bom. E todo final de semana, o rei ia fazer caçadas, levava o sábio, né, junto com ele, como companheiro ali das caçadas. E aí ele ia e o sábio falava, meu rei, tudo que acontece é bom, Deus tem um motivo, existe uma razão de acontecer e devemos agradecer sempre. E o rei já ficava, que coisa. E um dia, numa dessas caçadas, quando o rei foi dar o tiro no leão, a espingarda dele falhou, o leão avançou e arrancou um dedo do rei. O sábio ali que deu tiro no leão, mas o rei ficou todo arrebentado, todo cheio de dor, né? Foi um negócio bem complicado. E aí o rei ali, e agora? O que você tem para me dizer? Ó, aqui como é que eu tô. Aí o sábio vai e fala, meu rei, tudo que acontece é bom, tem uma razão de ser, Deus não faz à toa e devemos ser gratos sempre. O rei, com o dedo ensanguentado, acabou de perder o dedo, ele vira e fala, prende esse cara aqui agora, bota ele lá no calabouço, bota ele para lá, não quero mais ver a cara dele, né? Foi um momento totalmente... O rei estava danado. E aí, ele ficou lá, o sábio ficou lá no calabouço, passando fome, sendo chicoteado, aquela coisa toda, né? Tá bom. E enquanto isso, o rei está se recuperando, e aí ele vai, se recupera, já ficou bom.
E aí o rei foi, então, sozinho, né? Bom, agora eu vou fazer minhas caçadas sozinho. E aí o rei foi fazer uma caçada. Sabe o que acontece? Uma tribo de índios canibais pega o rei. Pegou lá o rei, né? E a tribo de índios não quer saber se ele é rei, se ele é o que, né? Pegou lá ele, prato do dia, né? Rei ao molho pardo, né? Colocaram, preparou o caldeirão, já colocou o rei dentro do caldeirão, com aquela água ali começando a ferver. E no que a água começa a esquentar, um daqueles índios chega e fala assim: parem, não podemos sacrificar esse homem aos deuses, porque ele é defeituoso, falta um dedo. Podem soltá-lo. E aí o rei... Rapaz, olha só, então, como é que... Né? Então realmente, ó, se eu não tivesse perdido esse dedo, eu ia morrer agora. Né? Aí ele foi todo... Mandem soltar o sábio, soltem o sábio. Né? Tinha realmente uma... E aí soltou o sábio. Aí ele vira, rapaz, olha, aconteceu isso. Aí ele conta toda a história, né? Aí o sábio fala, meu rei, tudo que acontece tem uma razão de ser. Devemos agradecer a Deus e ser gratos sempre, mesmo quando a gente não entende o motivo daquilo. Agora eu entendi. Mas peraí, mas eu ali, eu era um ignorante. Mas e você que é o sábio? E tu ficou preso, tu passou fome, eu mandei chicotear você, aquela coisa toda. Aí o sábio vira e fala, meu rei, tudo que Deus faz é bom, tem uma razão de ser e devemos ser gratos sempre. Antes eu ter sido preso, passado fome e chicoteado, mas se você não tivesse feito isso, quem é que estaria na caçada com você hoje? Aí ele falou, o sábio. E eu tenho meus dedos todos bonitinhos. Quem é que ia ser sacrificado? O sábio. Faz sentido? O que vocês acharam dessa história? A gente é que fica reclamando, né? Então, a gente trabalhar sempre o sentimento da gratidão. Deixa eu ver aqui se tem novos comentários aqui. A Évora colocou, boa tarde, Sérgio. Gratidão por ouvir sobre... Eita, aqui eu não estou conseguindo... Sobre esse irmão. Lindo caso. Lindo isso, legal. Ok, aqui eu estou sem a minha lupa, aqui eu tinha que pegar a minha lupa. Né? Então, gente, a mensagem que a gente tem para hoje é essa, né? Benefícios da gratidão. Melhora a saúde do nosso corpo. Outro benefício, melhora a nossa saúde mental. Coloca a gente num padrão vibratório mais elevado. A pessoa que ela tem gratidão, ela consegue fazer mais amigos. Não é verdade? Você vai, chega e dá uma coisa, fala alguma coisa, a pessoa fala, poxa, muito obrigado. Eu fico com vontade de dar mais para aquela pessoa. Não é verdade? De repente, o pessoal aqui da casa chega e fala, Sérgio, bota um prego aqui nessa parede. Aí eu boto o prego para botar o quadrinho, aí alguma pessoa fala, poxa, Sérgio, muito obrigado por você ter feito isso. Nossa, que bom, ajudou bastante. Agora, uma outra pessoa, de repente, eu boto o prego, aí fala assim, tá igual a tua cara isso, né? Pregou isso igual a tua cara, né? Tá horrível. Você vai querer fazer mais? Você não vai. Numa próxima vez chamada, ajuda, quando a gente tem a gratidão, ajuda a gente a fazer mais amigos. Deixa as pessoas felizes. É um quarto ponto aí, né? Do benefício da gratidão. Ajuda a manter relacionamentos amorosos. Quantos casais, às vezes, se separam porque ele tem o namoro, o relacionamento, a conquista, e aí, ele abre a porta do carro para ela entrar, é todo gentil, ela também é toda gentil com ele, aí depois que casa, aí já não faz mais nada disso. Não trabalha mais, passam a viver como se fossem roommates, né? Quantos casamentos acontece isso? Porque não tem a manutenção, não tem aquela gratidão. Né? Quando é namorado, e aí ela vai preparar o almoço, nossa, que comida gostosa, que coisa boa, né? Poxa, caprichou, muito obrigado. E depois de casado, a gente vê isso acontecer na maioria dos casos. A pessoa prepara a comida, tá bom. Aliás, hoje tá ruim a comida, a pessoa ainda chega reclamando, né? Quantas vezes acontece isso?
Ó, aí acaba. Então, a gratidão mantém os relacionamentos, combate a depressão, ela dá um up na nossa autoestima, né? E a gente, para finalizar, também deve aprender a ser grato pela felicidade dos outros, das outras pessoas. Isso ajuda a combater o sentimento da inveja, porque é muito comum, na hora que eu vejo o sucesso do outro, a alegria do outro, a pessoa fica com inveja, mas ela fala, não, não é inveja, porque é uma palavra proibida, né? Um monte de gente tem inveja, todo mundo tem inveja em algum momento, mas por que eu não posso trabalhar a gratidão, né, por aquela pessoa, por ela estar tendo aquele momento bom? E ao invés de eu ficar com inveja, se de repente eu quero também ser igual àquela pessoa, ou fazer o que aquela pessoa faz, eu vou perguntar para ela como é que ela conseguiu, como é que ela faz, qual é o caminho. Mais de 90% das pessoas bem-sucedidas têm o maior prazer em ensinar o caminho, como é que elas fizeram. Mais de 90% das pessoas. Então, a gente também trabalhar a gratidão pela felicidade, né, dos outros, e ter isso como uma filosofia de vida na nossa rotina, né? Entendeu? Então, basicamente, é isso, né? A Évora botou ali, Sérgio, eu falei sobre o irmão cadeirante. Perfeito. Ok. Sendo assim, gratidão, né? Nada mais coerente, senão não ia fazer sentido nenhum esse estudo sem eu falar da gratidão, sem eu ser grato a todos que estão aqui presentes, né? Presencialmente, no Ponto de Luz, aos que estão nos acompanhando pela internet e aos que vão nos acompanhar depois, né? Com o estudo gravado. Então, toda gratidão aí por esse momento, tá ok? Que possamos fazer novos estudos, aprender, colocar cada vez mais em prática esses valores aí no nosso dia a dia. Tá certo? Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, conhecimentos, reflexões, que alguma coisa nesse estudo possa nos ter tocado de alguma forma, levando-nos a uma mudança de atitude, uma mudança de pensamentos, de sentimentos e de ações, tornando-nos pessoas melhores, levando-nos ao caminho do progresso, da evolução e do desenvolvimento como espíritos. Aqueles que estão pela internet que possam ter um bom final de domingo, os que estão aqui presencialmente possam ter um bom retorno aos seus lares e que na próxima semana possamos continuar tendo aqui estudos tão importantes, tão edificantes, construtivos para a nossa reforma íntima. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, é isso, né? Muito obrigado a todos, tá? Fiquem com Deus e encontro marcado aí nos próximos estudos, tá bom? Valeu, tchau, tchau.